Olá, queridos. Aqui quem fala é o professor Jalmeida, com curso de redação. Curso esse que você irá compreender, né? Como se faz uma redação. Mas antes disso, você sabe fazer uma boa redação? Não sabe? Estarei aqui para poder ensinar você. E ainda assim, tem dificuldade para iniciar a redação? Neste curso, você conhecerá as principais técnicas de redação, sejam elas para vestibular, concurso e na escola. Ao redigir, é importante atentar para a modalidade de texto exigida, ou seja, quando você for escrever uma redação, é importante que você se atenha qual modalidade de texto é exigida, mas por quem? Pelos vestibulares, pelos concursos e pela banca, né, do concurso, ok? É importante que você saiba isso. Primeiramente, vamos falar agora sobre a tipologia, né, para as redações que são usadas. Tipologia essa que é fundamental e primordial que você saiba. Tradicionalmente, a tipologia classifica os textos em descritivo, narrativo e dissertativo. A tipologia classifica em 3 tipos de texto, tá ali: descritivo, narrativo e dissertativo, né? Vamos saber agora o que vem a ser cada tipo de texto. O texto descritivo consiste em representar um objeto, cena, que pode ser um animal, pessoas, lugares, coisas, etc. Por meio de palavras, claro, né? Por meio das palavras. Então, é importante que você memorize o que se trata no texto descritivo. Vai representar objetos. Enquanto que o texto narrativo é relatar um fato real ou imaginário, ou seja, a narração, entendeu? Então, no texto narrativo pode ser um fato real ou irreal, que é ou no caso imaginário. E esse texto possui elementos. Vamos ver os elementos do texto narrativo. Personagem. Personagem nada mais é quem? Pode ser um protagonista ou antagonista. Acontecimento, o que? O fato, né? A narração ela vai falar um fato, um acontecimento. E esse acontecimento ele pode ter tempo, quando que acontece, época em que ocorreu o fato, ou seja, personagem, acontecimento, tempo. E isso tem que ocorrer dentro de um espaço, aqui, onde, lugar onde ocorreu o fato. E também o modo, como, de que forma ocorreu esse fato. E por que aconteceu, que é a causa. Por quê? O motivo pelo qual ocorreu o fato. Tem mais. Então, voltamos aqui. Esses elementos aqui devem estar numa narração, no texto descritivo, ok? Agora, quanto ao texto dissertativo, a dissertação refere-se à exposição de ideias a respeito de um tema. Ideias. É importante frisar essa parte aqui, ó. Ideias. Ideias. Por quê? Vimos que o narrativo conta um fato que possui elementos, e o descritivo descreve objetos, pessoas, e a exposição de ideias, ou seja, um ato subjetivo que está na mente, dissertativo. Vamos ver o que fala o enunciado. A dissertação refere-se à exposição de ideias a respeito de um tema, com base em raciocínios e argumentação, onde o objetivo do autor é discutir o tema e defender sua posição a respeito. Assim,
a coerência entre as ideias e a clareza na forma da expressão são elementos fundamentais. Então temos aqui o seguinte: não basta só expor as ideias, tem que apresentar raciocínio lógico e argumentações sobre essas ideias. A mera exposição de ideias parcialmente pode se considerar como texto dissertativo, mas para que fique de forma abrangente, fundamentada, tem que haver raciocínio e argumentação, elas estão entrelaçadas. E ainda mais com isso, com esse raciocínio e argumentação, o autor também tem que expor com coerência ideias entre as ideias, é clareza na forma da expressão, que são elementos fundamentais para o texto dissertativo, a coerência e a clareza. Ok? Então, vimos aqui até agora o texto descritivo, narrativo e dissertativo. O processo dissertativo do texto possui introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, começo, meio e fim. Ok? É importante, essa parte aqui é importante, não pode esquecer. Quanto às formas de expressão escrita, classificam em as formas que você vai transcrever, fazer um texto, elas se classificam em literárias, a exemplo das descrições e as narrações. Então, dentro do campo literário, há o texto descritivo e o texto narrativo, e não literários, não literárias, a exemplo das dissertações e as redações técnicas. Então é o seguinte, é importante que você se aprenda o seguinte: existe forma escrita? Tem. Então é classificada em literárias e não literárias. Dentro do campo literário, narrativas e descritivas. E não literários, dissertativa e as redações técnicas, aquelas que se baseiam por informações científicas. Ok? E aqui, para finalizar, chegamos ao final, nessa parte aqui que fala sobre a classificação da forma escrita. Entendeu? O professor de Almeida aqui agradece mais uma vez a sua companhia e acompanhe o nosso canal, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá um like aí maroto para ajudar o canal e fortalecer. Valeu, um grande abraço e até a próxima.